Queridos e queridas, como estão? Beleza? Bora continuar aqui com os vídeos. Esse daqui, vamos dizer assim, a segunda semana do curso, né? Do curso que eu fiz, que é o da IBM. Então, eu estou revisando o conteúdo. Por que eu estou fazendo isso? Que é para eu poder fixar o conteúdo na minha própria cabeça. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a regressão. O que carambas é uma regressão? Regressão é um modelo que nós usamos quando nós precisamos retornar alguns valores contínuos, quando nós precisamos voltar valores numéricos. Não necessariamente tem que ser um valor de ponto flutuante, né? Às vezes pode ser que você consiga montar um modelo que o modelo ele retorne números inteiros, mas na grande maioria das vezes você vai ter valores contínuos. O que caramba é um valor contínuo? Por exemplo, se eu pegar números inteiros, eu tenho aqui o 0, tenho aqui o 1, tenho aqui o 2 e assim por diante. Valores contínuos é, por exemplo, 0,35. Aí eu tenho aqui 1,231 e assim por diante. Então, entre o espaço entre um número e outro, você tem infinitos valores ali dentro. E aí, isso são valores contínuos, tá bom? E modelos de regressão que nós temos, né, a grosso modo nós podemos falar, os tipos, né, tipos de modelos de regressão, né, como eu já havia falado nos outros vídeos, eu dei alguns outros exemplos de como que nós usamos o modelo de regressão. Tá? Então nós temos dois tipos, nós temos as regressões, nós temos os tipos simples, e nós temos os do tipo múltiplos. Modelos múltiplos. Modelos múltiplos de que sentido, né? E aqui nós temos os modelos de regressão linear simples. Então, tem o modelo de regressão linear simples e eu tenho o modelo de regressão não linear. Não, então, eu tenho regressão não linear simples. E aqui é a mesma coisa. Múltiplo também. Eu tenho regressão linear múltipla e tenho regressão não linear múltipla também. E o que carambas quer dizer nesses valores aqui? Qual é a diferença entre um modelo simples e um modelo múltiplo? Ok? Os próximos exemplos que eu vou usar, que eu vou começar a usar, eu vou usar essa base de dados aqui, né? Que é o Brazilian Houses to Rent, né? Que é o Rubens Jr., que ele acabou distribuindo aqui para a gente no Kaggle, tá? Então, quais são os valores que nós temos? Se nós formos fazer uma análise bem simples dos dados, né, então nós temos valores da onde que está a bendita da casa, né, aqui tem uma descrição, né, ó, esse dataset possui 10.900 casas para alugar com 13 classes diferentes e assim por diante, né. Podem conter alguns valores no dataset que são considerados outlier para análise, tendo em vista que foi utilizado o web crawler apenas para pegar os dados, blá, 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 blá. Tá bom? Então eu tenho aqui quais são os tipos de dados que nós temos. O nome da cidade, a área do imóvel, né? Quantidade de quartos, quantidade de banheiros, quantos espaços da garagem que essa casa, esse apartamento tem, andar, se aceita animais ou não, se é mobiliada, qual que é o valor do condomínio, o valor do aluguel, bababá, bababá e total. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse pegar algumas características desses dados, né, então eu estou tratando que tipo de característica? Característica são os valores, mesmo sendo valores numéricos, são os dados tirando o dado que eu tenho do meu resultado. Então aqui, por exemplo, eu tenho cidade, eu tenho área, tenho quantidade de quartos, tenho quantidade de banheiros, quantidade de vagas no estacionamento e etc. e tal. Então assim, eu poderia, por exemplo, utilizar dessas informações, ou algumas dessas informações, para poder ter o resultado do valor do aluguel. Só o valor do aluguel, não quero saber o valor total, de seguro, nem nada do tipo. Eu quero saber o valor do aluguel. Então assim, para eu poder predizer o valor do aluguel, eu tenho que usar algumas características para poder fazer isso. Então assim, se nós analisarmos a nossa base de dados, né, e fizermos aqui um determinado, algo bem besta aqui, que é só um gráfico x e y, um eixo y e um eixo x. Né? Então eu tenho aqui o eixo y, que neste caso é o valor do aluguel, né? E aqui eu tenho um eixo x. Aí é o seguinte, o que eu vou usar aqui no x para poder predizer o valor do aluguel?
o tamanho da casa, a quantidade de quartos. Eu tenho várias características que eu posso usar. Assim, se eu usar somente uma única característica, um único atributo, eu entro no modelo de regressão simples. Se eu usar mais de um atributo, eu entro no modelo linear, regressão múltipla. Né? Ou tenho um modelo linear, ou tenho um modelo simples, que é quando eu uso uma única característica. Qual dela? Não sei, eu coloco uma característica para poder fazer essa bendita dessa regressão, tá? Ou eu tenho ou eu uso mais de uma. Se eu usar mais de uma, ela é um modelo múltiplo, né? Múltipla. E se eu usar somente uma, ele é um modelo simples. Agora, qual que é a diferença entre a linearidade e a não linearidade? Para quem não sabe o que é a linearidade, né? Então, por exemplo, imagine que aqui vai ser, eu vou colocar pelo tamanho da casa, tá? Sendo casa, sendo apartamento, seja lá o que for. Então, por exemplo, o que seria um modelo linear? Então vamos considerar que eu tenho aqui alguns dados. Eu estou inventando o número, tá? Eu não cheguei a ver ainda esse dataset. Estou inventando mais ou menos que os meus dados sejam assim, né? Então eu tenho duas partes que eu tenho que analisar. Eu tenho que analisar esse gráfico. Por exemplo, aqui talvez um modelo linear funcionaria. O que seria um modelo linear? É como se eu traçasse uma linha aqui no meio, né? Então, por exemplo, dos dados deste jeito que foram desenhados, né? Se nós plotássemos o gráfico e verificássemos que você tem uma correlação positiva entre o tamanho da casa e o tamanho do aluguel do imóvel, né? Que nós sabemos a grosso modo que não é, eu só estou só inventando um número aqui para colocar como exemplo, poderíamos usar um modelo, uma regressão linear. Então, eu vou ter o meu valor, né, que é aqui que eu vou entrar na parte da nomenclatura que eu falei, que é este y com o chapéuzinho, é a minha projeção, nada mais é do que o meu valor, né, que neste caso eu vou chamar, ou posso chamar de A, ou posso usar que nem a nomenclatura que usam, né, quando você tem uma variável, né, um coeficiente desse jeito, que eu vou chamar ele de θ, né? Então, θ1 x1 ou θ1 θx, né, que é o coeficiente de angulação, mais o intercepto. O intercepto é, esse Bzinho é aonde que ele vai começar aqui na minha linha, aqui no meu eixo Y. Ele vai começar mais aqui embaixo, ele vai começar mais aqui em cima, né? Eu vou colocar uma outra cor para ficar mais bonitinho. Ele vai começar aqui em cima, ele vai começar aqui embaixo. É esse número aqui que vai definir aonde que começa. E este outro aqui vai ser o que vai multiplicar pelo tamanho para eu poder ter meu preço do aluguel. E esse Y quer dizer o quê? Quer dizer que qual que é a minha projeção. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, se eu tiver aqui uma casa com esta metragem, você pode ver que eu já tenho um determinado valor aqui, né? Só que meu modelo, quando eu verifico o meu modelo, ele vai me dar um resultado um pouco mais acima, né? Ou se eu tivesse uma casa com este tamanho aqui, o meu modelo ele vai me retornar um valor um pouco mais abaixo, né, do que essa bendita dessa casa. Por quê? Porque todo modelo ele é errado em alguma forma. Né? Depois a gente vai entrar na questão de como que a gente analisa se o modelo é bom ou não. Agora, mesmo tratando com uma regressão simples, pode ser que o dado que nós estejamos analisando, ele não tenha uma correlação linear. Ele tem uma correlação de alguma outra forma. E a diferença que eu estou colocando o Y aqui é porque esse Y aqui sem o chapeuzinho é o valor real, tá? O amarelinho é o Y chapeuzinho, que é o valor projetado. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma forma desse jeito aqui, ó, eu tenho aqui os numerozinhos e eu tenho, deixa eu fazer uns pontinhos mais bonitinhos, né? Aqui e logo depois disso eu tenho um comportamento desse jeito. Por exemplo, um modelo linear já não funcionaria. Se eu traçasse uma linha, por exemplo, aqui, ó. Vocês podem ver que a distância entre os pontos e a minha linha já é uma distância bem maior. E uma linha aqui, como você tem esse formato de S, uma linha não funcionaria muito bem. Né? Então,
esse tipo de modelo não seria muito bom. Então a gente teria que usar um modelo o quê? Nós teríamos que usar um modelo quadrático, né? Então, que seria mais ou menos... Deixa eu pegar uma corzinha bonita, tem um verdinho aqui, ó. Que o nosso valor ficaria assim, por exemplo. Talvez não, porque ainda tem esse bendito desse valorzinho aqui para cá. Eu teria que usar um modelo, por exemplo, que fizesse esse tipo de curva, sei lá, um modelo cúbico ou alguma coisa do tipo. Talvez eu conseguisse. E aí você entra aqui, você entra na questão do não linear, que ele não traça uma linha linear, né? Ele não traça uma divisão linear entre esses dados. Então, como que ficaria mais ou menos esse tipo de dado, né? Esse tipo de modelo, se fosse para tratar numa fórmula matemática, por exemplo? Aí eu teria que colocar aqui o y no chapéu, né? Aí eu teria o θ1 x mais, aí eu colocaria, por exemplo, vamos dizer, ó, θ2 x ao quadrado mais b, por exemplo. Aí ele ficaria dessa forma. Aí, tudo bem que quando você faz um modelo ao quadrado, ele vai estar uma linha desse jeito, talvez ele um ao cubo ele ficasse assim, né? E assim por diante, talvez eu tivesse que fazer até mesmo um polinômio, ou seja, valores, fórmulas mais complexas para eu poder criar modelos mais complexos e curvas mais complexas, né? Dependendo do meu modelo. Mas aí entra na não linearidade. A partir do momento que você vê que tem algum número ali no meio que está elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado a qualquer potência, você saiba que você já não está mais tratando de um modelo linear, você está tratando de um modelo não linear. Agora, quando você está tratando de um modelo múltiplo, você já vai entrando numa outra dimensão, não outra dimensão do... Acho que eu lembro, é o Cavaleiro de... É o Saga que usa outra dimensão, né? Não lembro de tudo Cavaleiro do Zodíaco. Quando você está tratando de, por exemplo, se eu usasse aqui no meu modelo, eu usasse mais de uma dimensão, por exemplo, eu criasse o modelo aqui y, né, que é o que eu vou verificar. Esse meu x aqui seria o quê? Seria o tamanho da casa, né? Então eu tenho aqui o tamanho, vamos dizer que seja, sei lá, em metros quadrados. E eu tenho, por exemplo, vamos ver um outro dado aqui numérico, né? Ah, sim, vamos ver aqui um outro dado numérico para a gente poder colocar aqui no meio. Então, ó, então se tem espaço, papapá, se tem lugar, se é mobiliado ou não, se tem animal ou não. Aqui são tudo dados binários, né? Vamos colocar andar. Andar é olhar um dado contínuo, né? Eu tenho números inteiros, mas só que eu tenho mais de um valor. Então eu tenho aqui, por exemplo, a quantidade de andares, ou em qual andar que esse bendito desse valor está. Então eu posso ter uma linearidade, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a correlação entre esses dois seja positiva. Eu estou inventando, tá? Que quanto maior o tamanho e maior o andar, maior é o valor do imóvel. Então, por exemplo, eu vou ter mais ou menos aqui uma correlação, vamos dizer assim, positiva, né? Entre eles eu tenho um modelo, vamos dizer assim, mais linear. Então, ao contrário de eu ter simplesmente só uma linha ali em cima, né? Eu vou ter um hiperplano. Isso eu vou explicar muito mais nos meus vídeos de pré-cálculo, tá? Isso vai ter, eu não sei se quando tiver esse vídeo já vai ter a parte que eu estou falando sobre plano, hiperplano e o caramba 4, mas eu vou explicar mais disso. Qualquer coisa é só você procurar no Google. Né, que aqui eu vou ter um hiperplano, eu vou deixar de ter uma linha, que eu vou ter um hiperplano aqui no meio separando esses benditos desses dados, tá bom? Fazendo a projeção em cima disso. Já quando eu estou tratando de um modelo que é múltiplo e não linear, eu vou ter um hiperplano, sei lá, tipo mais do mesmo jeito. Ou vou ter o hiperplano desse jeito, ou eu vou ter um hiperplano desse jeito, e assim por diante, separando esses meus dados. Beleza? Quanto maior a complexidade que você tem, né, maior é o cálculo que você precisa ter para poder ter esses números, maior a chance desses dados ficarem muito fixos, né, muito juntos, muito grudados no sentido que eles fiquem muito fixos nos valores ao qual você testou, né? Então existem vários parâmetros, existem vários critérios que nós podemos usar, e eu vou começar falando aqui sobre os modelos simples, né? Que já, como já diz o nome, é mais simples, inclusive até mesmo de explicar. Beleza, meus amores? Beijos na bunda de vocês e até mais.